Então boa noite para todo mundo de novo, né? A partir dessa semana aqui do time, de novo eu queria pedir desculpa pro pessoal que vai ver depois e que não pôde vir, porque mais uma vez teve um problema com a internet aqui e disseram que agora tá resolvido, mas a gente teve que adiar o dia por causa disso de novo, né? E aí a gente vai falar de Parashá Kedoshim, que é uma Parashá um pouco menor, né? Ela é mais reduzidinha, porque ela costuma ser um Mechobarot, né? Ela costuma estar ligada com a Parashá que veio antes, no caso a Harei, né? Então a Harei Kedoshim, normalmente as duas estão juntas, né? Mas hoje eu queria explorar talvez o tema principal da Parashá, tá? Eu já falei desse tema há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás talvez, mas eu queria voltar um pouco nesse tema com umas ideias que são bem interessantes, que estão presentes aqui, né, que a gente pode tirar bastante coisa. Vocês viram que não tem muitas notas, porque eu vou basicamente explicar o que é que está escrito ali na nossa Parashá, tá? É importante também a gente pensar que a palavra Kedoshim basicamente é o grande ponto, né, da Parashá, né? Então o que é que tem que ser santo, né? E aí a Parashá ela basicamente discute isso do começo ao fim, tá? Então esse é o grande tema da Parashá e a gente vai tentar explorar um pouquinho hoje essa ideia, beleza? Então vamos começar logo no começo da Parashá e depois a gente vai pro final. Então as duas primeiras frases da Parashá e depois para as duas frases finais da Parashá. Então Hashem falou a Moshe dizendo, Passukim, não frase, né? Fala toda a congregação de Israel, né? Fala o quê? Kedoshim tihiu ki kadosh ani Hashem Elohim, né? Então sereis santo, pois eu Hashem sou santo. Essa é a regra, certo? É isso que ele está pedindo. Beleza, então é assim que começa a Parashá. Então ele começa dizendo, fala a congregação dos filhos de Israel e lhe dirás, sereis santos, pois eu, Hashem, seu Deus, sou santo. Beleza? E no final ele repete essa informação. Tá? E sereis santos, porque eu, Hashem, sou santo e vos separei dos povos para seres meus. E o homem ou mulher que fizerem magia ou feitiçaria serão mortos e apedrejá-lo-ão, seu sangue recairá sobre eles. Então beleza, então a gente tem duas coisas aqui que são parecidas pero não mútil, né? A pedida é a mesma, mas parece ter um condicionante nessa segunda parte aí, né? Tem um porquê, Hashem está meio que explicando alguma coisa, né? Então a gente começa falando dessa ideia de ser santo e termina com essa ideia de ser santo também. E depois a gente vê essa ideia aqui, no número 2 a gente vê essa história de Hashem falando para você não se envolver com Ov e Idoni, tá? Que aí ele traduziu, né, a Torá da Sefer vai traduzir como magia ou feitiçaria, tá? Porque efetivamente está falando, a gente já separou, né, nessas terras que vocês estão herdando, que vocês vão herdar, eles faziam isso, então vocês não podem fazer, tá? E aí o que vem depois? Aí começa a Parashá Emor, logo em seguida, tá? E aí eu botei no número 3 o começo da Parashá Emor, porque coisas que estão justapostas na Torá, uma logo depois da outra, estão interligadas. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem, que aqui é o caso. Então a Parashá Emor, lá no 21.1, em Vaikra, começa o seguinte: e depois Hashem fez o quê? Hashem disse a Moshe, fala aos sacerdotes, os filhos de Aharon, e lhes dirás, o sacerdote, por um morto entre seu povo, não ficará impuro. Tá. E aí, obviamente, aparece a pergunta. Então o sacerdote não pode entrar em contato com o morto. É errado ele fazer isso. Se é errado o sacerdote fazer isso, o Cohen, por que outras pessoas, que não são Kohanim no caso, poderiam? E ainda vem uma coisa mais interessante ainda. Em geral, os sacerdotes de outras religiões, principalmente quando a gente fala de religiões pagãs, têm muito contato com os mortos. Chamam os mortos de volta, coisas parecidas. Né? Então, por que é que tem essas diferenças? Né? Os Kohanim não podem ter contato com os mortos. Por quê? Se a gente pensar bem, é bem estranho. Porque qual que é o grande serviço dos Kohanim quando tem templo? É um serviço muito específico, né? Porque eles fazem os sacrifícios. E eles estão sempre em contato com a morte de qualquer forma. Então, tá com a morte dos animais que são oferecidos no templo. Então, qual que é a lógica de não poder entrar em contato com um animal morto
e não poder entrar em contato com o corpo de uma pessoa. Né? E a partir disso, a gente pode entender uma coisa que é boa, assim. Tem uma diferença entre seres humanos e animais. É uma coisa que tem uma galera que não acredita muito, mas essa é a questão, certo? Então, quando a gente tem essa diferença, a gente tem que ver todo mundo, qual que é a diferença entre seres humanos e outros animais, né? Como é que a gente pode falar disso fisiologicamente? É praticamente impossível. Todo mundo tem DNA e os DNAs são muito parecidos, né? Tem DNAs que são mais de 90% iguais do nosso e mesmo assim a gente é muito diferente, né? Chega a ser 97% de semelhança e são seres completamente diferentes. Como é que a gente pode explicar uma coisa dessa nesse contexto, obviamente, né? A gente não está falando aqui de ciência efetivamente, a gente está falando desse porquê, né? Então, todo mundo é feito por células, todo mundo é feito por átomos, todos os animais se movimentam com uma certa liberdade, a maioria deles pelo menos. Inclusive tem vários grupos de pessoas que eu falei que não acreditam que tem diferença nenhuma. O ser humano é um animal como qualquer outro e por isso a gente não tem diferença nenhuma entre eles. Então os Kohanim podem entrar em contato com mortos, contanto que sejam outros animais, se a gente pensar por esse lado. E não com as pessoas, não com os seres humanos. Então vamos tentar diferenciar essas duas coisas aqui. E aí, quando a gente fala da diferenciação, a expressão em português que a gente vai usar para diferenciar, ou melhor, as expressões, que no caso plural seria só no hebraico, mas a expressão que a gente usa em português fica bem difícil de ver uma diferença. A expressão alma em português, dizer um ser humano tem alma e o animal tem uma alma, não tem diferença nenhuma. Os dois têm alma em português. Só que aí, se a gente falar beivrit, se a gente falar em hebraico, a gente chama a alma que o animal tem de nefesh, enquanto o homem também tem nefesh, mas tem neshama, né? Qual que é a diferença dessas duas coisas? E aí, se a gente for na nossa tradição, na verdade a gente fala de 5 níveis de alma e não de 2, que nem a gente está falando aqui, mas eu vou ficar nessas duas aí, que é nefesh, ruach, neshama, chaya e echidá, tá? Mas eu vou ficar só nessas duas por enquanto, porque essas são as que me interessam diferenciar nesse momento. Então vamos tentar pensar na situação. A gente tem um bebê, um ser humano recém-nascido. E aí, se eu fosse perguntar que tipo de alma que ele tem, o que você pensaria? Uma pergunta meio difícil de explicar, assim. Ele teria só essa alma animal, ou ele teria uma alma mais elevada, ou, sei lá, em vez de falar elevada, a gente falaria uma alma mais pura, né? Qual dos dois que a gente... tem os dois, né? São a mesma coisa? Não são, né? A gente falar de elevação é bem complicado, né? Mas mais difícil de explicar a questão da elevação, mas a questão do puro é mais fácil de explicar nesse caso, tá? Então, se a gente pensar em todas as espécies que existem no mundo, obviamente eu não conheço nem toda a ciência humana conhece todas as espécies que estão no mundo, né? Mas a gente conhece grande parte delas, mas eu garanto que é muito difícil da gente encontrar um filhote de um animal que é tão inútil, usar uma expressão bem ruim mesmo, tão incapaz quanto o filhote do ser humano, quanto o recém-nascido. Tá? Quanto tempo que demora para um recém-nascido ser funcional? Muito tempo. Demora um tempão para começar a andar, e ainda anda mais ou menos, né? Agora, um animal principalmente quadrúpedes, começa a andar muito rápido. Né? Então, assim, os velhos dentro da raça humana têm que cuidar dos novos, já que esse bebê depende desse cuidado porque ele é incapaz mesmo, né? Mesmo ele tendo instinto, ele não é capaz de sobreviver sozinho, tá? A maioria dos animais, eles vão crescer mais rápido, eles vão ficar adultos ou autossuficientes bem mais rápido. Por que a gente é assim, né? Dificilmente, por exemplo, um gato também vai ficar traumatizado por causa da mãe dele ter largado ele com 3 meses de vida, né? E por que eu tô falando isso? Eu tô falando justamente desse nível mais baixo de alma, né? Não é que é pior ou melhor do que qualquer coisa, né? É diferente, né? Não que seja diferente para nós, é diferente no total. O ser humano compartilha esse nível de alma com os outros animais, de nefesh, né? É o que o bebê tem também, por exemplo. E eu tô falando isso justamente por causa dessa comparação. Se você for pensar como animais, nós somos bem ruins. A gente não é um grande exemplo de animal.
né? Se a gente for comparar, a gente não é nem mais forte, a gente não é nem mais rápido, a gente é mais esperto, mas isso não está necessariamente ligado com essa alma. E essa comparação fica bem mais injusta, porque a gente fala de... Se a gente for falar de animais, a gente fala automaticamente de instinto. A gente não está falando de esperteza. A gente faz uma comparação entre a inteligência dos animais, mas é uma comparação muito chula, assim. Não tem como você dizer, é tão parecido quanto. Não existe isso. Os animais muito inteligentes são capazes de coisas muito... que para o ser humano, pro mesmo bebê lá, que é meio incapaz, é ridículo. Certo? Então, quando a gente fala dessa questão de instinto, de busca por suprimento de necessidades físicas e das funções físicas, a gente percebe o quão ruim que a gente é como animal. A gente precisa de toda uma estrutura para sobreviver, certo? E aí quando uma pessoa fica mais velha, e isso é verdade, seja na Torá ou seja na própria psicologia, os estágios de desenvolvimento têm uma expectativa envolvida. Então esperam que uma pessoa vá se tornando mais atenta com o tempo, né? Atenta ao ambiente, né? E não só atenta, começar a se importar com o ambiente, com aquela situação na qual ela está. Um bebê de 2 meses, ele só está interessado em uma coisa, ele está interessado nas próprias necessidades, pronto, acabou. Né? Quando ele vai ser alimentado, quando ele vai dormir, quando vão trocar a fralda dele. Não é assim que funciona? O bebê está com sono, ele chora. Ele está com fome, ele chora. Ele fez muito cocô na fralda, ele chora para trocar. Né? E aí, essa é basicamente a vida de um bebê. Se a vida de uma pessoa de 25, 30 anos opera na mesma esfera, no mesmo nível, a gente vê uma coisa meio complicada já. A gente não vê isso com normalidade. Uma pessoa que age como tudo que importa é ir ao banheiro, de onde vem a comida dele e quando ele vai dormir, só. São pessoas que a gente já vê de uma forma diferente. Né? Então a gente tem essa capacidade de observar, por exemplo, pessoas lidando só com essas funções físicas. E aí é um ser humano que lida só com essa existência mais baixa dele, né? Essa existência mais animal, mais instintiva. Né? O bebê em si, a gente fala que também tem uma coisa mais pura ligada ali. Só que ele age de acordo com esse instinto e pronto, acabou. O adulto que percebe a enormidade dessa situação, daquilo que está circundando, daquele ambiente que ele vive, e não é capaz de agir positivamente diante disso, vira uma espécie de uma tragédia. Você fala assim, pô, aquele cara ali não acordou para a vida ainda, ou qualquer coisa parecida. Né? E aí, como a gente começou falando de morte, a gente é obrigado a falar de morte nesse caso aqui também. Quando o animal morre, é uma coisa triste, é uma vida que foi perdida, e a gente vê essa separação, nefesh, né, essa separação da nefesh, dessa alma animal, do corpo dele. E a Torá fala muito da questão da força vital, que está ligada ao sangue e tudo mais. Né? Isso se foi. Quando um ser humano morre, a situação é diferente. Porque não tem só nefesh ali, tem outras coisas, tem um outro potencial envolvido ali. E é disso que a gente está falando. O bebê, que eu falei, como animal físico, ele é bem inútil. Mas como animal, que é uma espécie de um híbrido físico-espiritual, a situação é um pouco diferente. Um bebê fala muito... começa a falar muito cedo. Que animal fala? Nenhum. O papagaio fala. Não, ele repete sons. Ele não fala, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que ele está repetindo sons e que aquilo ali gera alguma vantagem para ele de alguma forma. O bebê, ele começa a expressar as próprias ideias cedo. Podem ser ideias mal formadas, não importa. Isso não importa. O que importa é que ele está começando a se expressar. E aí a situação muda. Porque quando o ser humano morre, aquela capacidade espiritual maior é a coisa que se vai. Quando a alma dele deixa o corpo dele, né, alma e corpo juntos formam o que a própria Torá chama de imagem e semelhança de Deus. Né? Não é que Deus tenha cara de gente, não é isso. É simplesmente o potencial que está ali. O potencial criador, vamos dizer assim. Não que a gente possa criar o mundo também, mas enfim, é limitado. Quando a alma deixa o corpo, fica uma coisa ali, sobra nesse mundo uma coisa que costumava ser imagem de Deus. Então a gente tem uma situação bem diferente do animal. O exemplo, eu tenho um exemplo muito interessante essa semana, que foi
eu tava olhando o Reddit, que é um site de vários fóruns, né? E aí na parte do judaísmo alguém botou uma imagem de um rolo de Torá que estava claramente partido, umas partes estavam enferrujadas e tudo mais, rasgado. E ele falou que achou isso num brechó e ele não sabia o que fazer. Não era um judeu, ele não sabia o que fazer. Ele foi perguntar, ele identificou aquilo como uma Torá e foi perguntar para as pessoas que frequentam aquele ambiente virtual o que ele deveria fazer com aquilo. As pessoas prontamente disseram, leva para uma sinagoga que eles vão enterrar aquilo. E todo mundo que respondeu ele, as 600 respostas que tinham acho que eram 600 respostas que tinham no negócio, todos estavam agradecendo ele por ter feito isso. Mas por que a gente enterra isso? Por que só não joga fora? Porque existe o entendimento que aquilo ali tem uma kedushá. Aquilo ali tem uma santidade associada àquilo. O fato de não poder ser mais usado nesse momento não quer dizer que você pode jogar fora. Mesma coisa com o Sidur. O Sidur também tem o nome de Deus. Então não pode bater no Sidur enquanto está cantando. Não pode jogar fora quando ele está estragado. Você enterra. Essa é a mesma situação de um corpo humano. Ele só tá igual esse rolo de Torá que apareceu no Reddit. Ele tá separado, ele tá partido. A alma foi retirada. Ele não tá mais kosher, não tá mais caché. Tá? Então, ainda tem uma santidade inerente ali. Não é só porque a alma se foi que aquele corpo pode ser jogado fora. Mas a perda da alma cria essa espécie, né, do que o Rabbi Khan chama de vácuo espiritual. E isso, a gente dá um nome para isso em hebraico. Esse vácuo de espiritualidade. Que é a tumá. Que é que a gente chama a impureza ritualística dentro do judaísmo. E aí tem outra coisa mais trágica aqui. Quando o ser humano decide agir simplesmente com seus instintos, do ponto de vista judaico, e age como um animal, o que é que acontece? Essa pessoa precisava, né, levar um sacrifício de um animal para que fique claro para ele a diferença entre ser um ser humano e ser um animal. Que ele tem que ver a misericórdia de Deus atuando ali naquela situação, na qual ele que merecia morrer, mas quem está morrendo é um animal no lugar dele. Tá? E quem é que é responsável por esse toque, vamos dizer assim? Aprende aí que você agiu errado. Efetivamente é o Cohen. É o Cohen que vai ter esse trabalho de fazer com que aquela pessoa entenda o que ela deixou de ser, o que ela era, o que ela deveria ser, o que ela poderia ser se passasse a agir como um ser humano. Mas ele não pode entrar em contato com o corpo morto, mas ele pode ajudar a gente a entender isso. Por que isso a gente ainda não entendeu? A gente tem que ver. A gente tem um entendimento bem tradicional que diz que a palavra em hebraico para morte é met. Mem, tav, né? O contrário disso é tam. E o que é que tam é? Você fala, é simples. Mas não é necessariamente isso. Né? Se você inverter as letras, muda a palavra. Lá em Devarim, vai dizer que a gente não pode... Volta essa história dos magos, da feitiçaria e não sei o que. No número 4. Ele fala, não se achará dentro de ti de quem faça passar seu filho ou sua filha pelo fogo, nem pelo agoureiro, nem pelo astrólogo, nem pelo adivinho, nem pelo feiticeiro, nem encantador de animais, nem necromante ou ideonita. Nem quem consulte os mortos, porque é abominável a Hashem. Todo aquele que faz essas coisas. E por causa dessas abominações, Hashem, teu Deus, os desterra diante de ti. Olha a palavra, a última frase. Tamim tihye im Hashem Elohechem. Seja, aí essa tradução é minha, tá? Seja completo e estará diante de Hashem. O que isso quer dizer? O tam, nesse caso, pode querer dizer simples, mas também pode querer dizer completo. Sem faltar nada. Simples é porque não precisa de mais nada. A expressão completo com Hashem aqui é não buscar mais nada. Ali está pronto, não precisa de mais nada. Ele está dizendo que você não precisa de cortar caminho nenhum. Tá bom, segue o caminho que tá sendo dito. Segue isso da forma mais simples e mais pura possível. E mais inocente também diante de Hashem.
O Cohen, então, ele ajuda, que a gente falou que ele ajuda a pessoa a meio que se encontrar, ele meio que lida com essa situação toda. Quem foi o primeiro a perder essa temimuta, essa completude, essa inocência? Foi Adão, quando ele resolveu fazer o que ele fez. O que aconteceu logo depois? Quando ele perde essa habilidade de ser completo diante de Deus, a morte entra no mundo. Né? Então, aí a gente já vê o problema. Então a gente já vê uma conexão entre os Kohanim e essa situação. Yaakov, nosso patriarca Jacó, ele é chamado de Ishtam. Mas aí o irmão dele, que era quase o contrário dele, era uma representação de morte na época. Então a gente sempre tem essa tensão entre o Tam, que é o completo, ou potencial do completo, e o Met, o morto. A morte em si. O Cohen ajuda as pessoas a encontrar as inocências deles de novo. E buscar as próprias completudes. Ou como se completar. E isso é bem diferente daqueles outros sacerdotes que a gente citou, que vão lidar só com os mortos ou qualquer coisa parecida. A gente tem uma frase muito importante do Cosquerebe que diz que ele dizia assim: eu até sei como ressuscitar os mortos. Aí você fala, nossa, que exagero. Ele fala, não é isso. Até sei como ressuscitar os mortos, mas eu prefiro ajudar a ressuscitar os vivos. É justamente por isso. Volta ao teu potencial, deixa pra lá, não precisa continuar fazendo as coisas do jeito que você acha que você tá fazendo, de qualquer jeito. O caminho é simples, segue esse caminho aqui, pronto. E isso faz a gente voltar para Haron, o Kohen Gadol, não é à toa, que tentava promover a paz entre duas pessoas que tinham brigado. E o que ele fazia? Ele ia pra pessoa A e falava, fulano, a pessoa B com quem você brigou quer fazer as pazes contigo. Aí ele vai pro outro e fala, a pessoa A quer fazer as pazes contigo. Ninguém falou nada disso pra ele. Mas ele foi lá e mentiu pra essas pessoas. E aí? Ele pode mentir? A gente já discutiu isso um pouco. Né? Isso é permitido? Isso é permitido se a gente considerar algumas coisas. A Haron sabia o que eles queriam. Ah, mas eles não queriam fazer as pazes, não tinham feito. Não, a Haron sabia que eles queriam, no fundo, fazer as pazes. Mas como é que ele pode saber disso? É profecia, alguma coisa assim? Não. Porque a gente tem uma ideia dentro do judaísmo que todas as pessoas dentro do útero recebem o conhecimento da Torá inteira. Mas elas esquecem esse negócio, a gente até fez um estudo sobre isso, no momento que elas saem. Vem um anjo e bate na boca, ela esquece toda a Torá. Por que Deus faria uma coisa dessa? Qual o sentido disso? Não tem lógica nenhuma. Beleza, você vai aprender toda a Torá, mas você vai esquecer antes de nascer. Qual a utilidade desse processo? O Rav Soloveitch explica isso de uma maneira brilhante. Ele fala que isso é para ensinar pra gente de onde vem a base da tua alma. A pessoa tem como base da alma a Torá. E essa base sempre quer fazer a coisa certa. Ela tem um instinto do que é a coisa certa. Porque ela já teve contato com isso. Mas aí a gente tem um outro lado chamado Yetzer Hará, a gente tem a nossa inclinação para o mal, que sempre tenta fazer com que você desvie disso. Então, o que impede essa pessoa de buscar essa base, buscar o chamado da base de alma dela, é o Yetzer Hará, que faz com que essa coisa que inicialmente é paz seja influenciada negativamente e você acha que você não quer fazer as pazes com ninguém, que você quer brigar, que você quer dar chilica, alguma coisa parecida. Qual que era o grande trabalho de Aharon, o Cohen? É o mesmo do Cohen do sacrifício. Entender e mostrar para aquela pessoa qual é o potencial e o caminho que ela tem. O que a alma dele quer fazer de verdade. Uma vez, se ela tivesse livre desse Yetzer Hará. Tá? Mas a gente costuma ser tão cínicos nas nossas vidas que até meio difícil de acreditar nessas coisas. Falar assim, nossa, que bobagem, né? A gente vive num mundo cínico mesmo, não tem jeito. Onde esse mundo onde quem é inocente é bobo, é idiota. É alguém que é passado para trás. E o Cohen é o oposto desse mundo. E é isso que ali no 4 Hashem está querendo dizer. A gente tem que tentar
ser puro, ser completo, ser inocente. Essa palavra tam expressa tudo isso. Tamim tihiu im Hashem Elohim. Você tem que... Você vai estar... Assim você vai estar diante de Deus. Mas isso mal é visto hoje em dia, né? Mas ser inocente, a gente lembra de Yaakov de novo. Ele não era bobo. Muito pelo contrário, ele foi muito esperto várias vezes. Mas ele era completo, ele sabia lidar com essa inocência. E aí quando a gente volta ao final da Parashá, que diz lá o quê? Vocês têm que ser santos. A pergunta que sobrou é o que é ser santo? O que é ser kadosh? Aí no final da palavra fala, você vai se separar, né? Cadê? O número 2. Porque eu vos separei dos povos para seres meus. Tá, e o que isso quer dizer? Separado. Segundo esse contexto, é que a gente tem que se separar daquelas práticas estranhas daqueles povos que viviam ali. Então a gente tem que ignorar a vontade dessas coisas que parecem maravilhosas, essas maravilhas prometidas pra gente. E é isso. É isso? Mas se a gente for pro começo da Parashá, parece um pouquinho diferente. Né? Que fala a congregação dos filhos de Israel no 1. Lhe dirás que sereis santos, pois eu, Hashem, sou santo. E aí? E Urashi é obrigado a comentar diante dessa expressãozinha aí, da Ber el kol adat bnei Israel. Fala a toda a congregação de Israel, número 5. A adição das palavras kol adat nos ensina que essa sessão foi proclamada como um todo para toda a Assembleia. Ou seja, chamaram todo mundo para todo mundo ouvir isso aqui. Todo mundo tinha que saber disso. Por quê? Aí ele explica. Pois a maior parte dos ensinamentos fundamentais da Torá dependem e estão contidas nela. Aí é importante. O que significa ser santo agora? E aí a pergunta fica bem mais complicada. Bem mais difícil de ser respondida. Alguns vão por esse lado que a gente acabou de falar. Porque logo depois diz, porque eu, Hashem, sou santo. Alguns comentaristas acabam dizendo que não existe a possibilidade de você chegar numa santidade sem a percepção de que Hashem é a fonte dessa santidade. O que é muito diferente do que a gente vive na nossa vida comum. Um exemplo bobo disso é a água que a gente toma. Você sabe exatamente de onde vem a água que você está tomando? Não sabe. Você não sabe qual é a fonte dela. A não ser que você more numa fazenda que tem a fonte de água ali do lado. Mas em geral a gente não sabe. Mas se a gente beber dessa água, a gente vai receber a hidratação da mesma forma. Não é o caso aqui, segundo esses comentários. Se você não sabe de onde vem essa santidade, não tem condição nenhuma de você chegar nesse ponto, de ser kadosh. Né? Então, a água, independentemente disso, faz da mesma forma no nosso corpo. Saber de Hashem, saber que Hashem é a fonte dessa santidade, é a única forma de atingir ela, segundo esses comentaristas. Então, ser santo seria ser mais parecido com Deus, que é isso que ele está falando. Porque eu, Hashem, sou santo. Mas isso é muito difícil. Eu diria que é impossível. Só que aí às vezes você vê o que é o ser humano. Significa que a gente tem essas duas partes. Esse animal que a gente já comentou e a parte que está mais próxima de Deus, conectada com Deus. E é semelhante a Deus, que é espiritual. A gente é esse híbrido que eu falei no começo. E por causa disso, a gente nunca vai ser como Hashem de fato, não tem como. Por mais que a cobra, por mais que a serpente lá no Ganeda tenha prometido para Rava. Né? A gente vê quão grande é a mentira dela. Mas enfim. E aí a gente apela pro Nachmanides, pro Ramban, que está aqui atrás. O significado que ele dá para essa expressão, ser santo, é outro. Ele diz que isso vai além dos outros 612 mandamentos. Porque esse mandamento de ser santo é um que estaria acima dos demais, englobaria os outros. Mas como é que isso é possível exatamente? Ele usa uma expressão que é muito importante, que é menuval bereshut hatorá, que é você, uma expressão que é um pouquinho complicada de traduzir, que seria uma pessoa que é grosseira ou que não tem vergonha
mas ela faz essas coisas com a permissão da Torá. Vamos dizer que você é uma pessoa que adora comer carne. Mas toda vez que você come carne, você se preocupa em comer tudo que você vê pela frente, até explodir, faz uma zona, se suja todo, não deixa mais ninguém comer. Mas a carne é caché, a panela que você cozinhou a carne é caché, os utensílios que você usou são caché. Você fez uma brahá antes de começar a comer. Você fez uma bênção antes de começar a comer. Se você pensar bem, não tem nada errado nessa história. A Torá não proíbe que você coma desse jeito. Tá? Mas não tá faltando nada, não? Na Torá não tá dizendo que você não pode comer igual um porco. Tá dizendo que você não pode comer porco. Mas não pode... Não diz que você não pode comer igual um porco. Na verdade, lugar nenhum diz que você não pode passar a sua vida inteira só comendo comida caché, dormindo e fazendo qualquer coisa que você quiser. Você pode continuar fazendo os mandamentos lá, mas nada disso você não pode. Contanto que tudo seja caché, tá ok. Mas e aí? Que grande existência é essa? Como é que a Torá pode falar uma coisa dessa e falar assim, não, tá tudo bem? Isso é o que o Nachmanides chama de Menuval Bereshut HaTorá. É um grosseirão com permissão da Torá. Mas essa é uma pessoa sem dignidade, sem profundidade, que só vê os pequenos prazeres da vida. Mas isso tudo permitido pela Torá. Sou caché. Tá tranquilo. Né? Mas o Rambam diz que o quê? Que esse mandamento de ser santo é o que diz que você não pode viver assim. É o que diz claramente que você não pode ser esse indivíduo. Que você tem que viver com dignidade e atentar à dignidade alheia. Então, esse mandamento pede para você ir além da letra da lei. Não vai seguindo só a lei, mas permita que essa lei te transforme de alguma forma para uma coisa melhor do que você era antes de começar a seguir a lei. Que é o que o Rabi Akiva fala. A Torá entrou nos meus ossos. Né? Ele entendeu isso aqui. Não adianta você querer ser um porco glatt kosher. Não adianta, não tem como. Já tem muito porco no mundo, não precisa disso. E é isso que o Rambam explica aqui. A gente sabe que no Shabat, por exemplo, tem 39 categorias de trabalho que são proibidas de fazer. Né? Só que o mandamento de Shabat não é só não trabalhar, é você tem que descansar também. Mas o que é descansar daí? E aí o Rambam vem de novo pro nosso auxílio aqui, diz que o homem foi ordenado a algo que vai além desses 39 trabalhos que são proibidos. O descansar aqui se refere a criar o ambiente de Shabat, criar o dia de Shabat. Esse ambiente próprio para ter Shabat. Criar uma existência espiritual para que o dia de Shabat seja significativo. Aí tem uma coisa que é importante. Você pode deixar a sua loja aberta no Shabat, não está trabalhando, mas você deixa lá, bota um avisozinho assim. Loja funcionando, pegue o que quiser e bote o dinheiro na bancada. Pode funcionar assim? Não tem nada que diz que não pode. Tá? Teoricamente pode. Até que vem um rabino famoso e proibiu. Aí você fala assim, mas o rabino proibiu? O nome desse cara aí é Sheayahu Hanavi, profeta Isaías. Que ele basicamente falou, para de fazer isso e lembra do que é o Shabat. Cria o dia de Shabat. Não vamos falar de negócio de Shabat, não vamos lidar com as coisas simples desse mundo. É o único dia dos 7 que a gente tem na semana para buscar a espiritualidade. Você tem os outros 6 dias para resolver seus problemas. Não é suficiente 6 dias? Você está achando pouco? E aí vem a pergunta, por que existem os mandamentos de Rabanan? Por que o rabino pode falar que não pode fazer isso? Além de existir um mandamento para criar cercas em volta da Torá, para cuidar da Torá, né? Mas a Torá tá cheia de mandamentos já, tem 603, como é que a gente vai viver assim? Vai ter mais? Para evitar justamente que a pessoa siga a lei e ao mesmo tempo pise na lei, que nem esses exemplos que a gente falou, que nem desses exemplos, o que acontece? Os mandamentos rabínicos, que muitos acham que é um problema,
não tem a mesma força dos mandamentos que a gente chama de Deoraita, da Torá. E nunca vão ter. Mas eles têm um propósito. Eles existem para que a gente preserve o espírito da lei em si. E por isso, Yeshayahu foi obrigado a falar: tá na hora de começar a fechar as lojas, porque vocês não estão entendendo nada. Vocês não estão entendendo qual é a lógica do Shabat. Vamos começar a entender. A Torá não está agindo em vocês da forma como deveria agir. Ela deveria fazer parte de quem vocês são também. Não é só fazer por fazer. É a nossa tradição aqui. Não é uma tradição. É o que tem que ser feito. Mas nós somos seres humanos, de novo. A gente sempre vai dar um jeitinho, né? Só que esses jeitinhos, eles fazem com que a gente acabe esquecendo da essência e da santidade dessas leis. As coisas que podem mudar a gente por dentro não são só as nossas ações para os outros verem. É entender o porquê dessas ações. E é por isso, entender esse espírito da lei não é uma lista. Hoje eu fiz tal mandamento. Ok. Hoje eu esqueci de fazer tal mandamento. Não é isso. A ideia é muito maior que essa. A gente tem uma alma e tem o corpo para fazer os mandamentos. Mas no final das contas, isso é para que a gente seja santo, porque Hashem é santo. O físico não pode existir para apagar seu espiritual. Na verdade, a gente tem que acabar priorizando o quê? A essência da Torá em si. E é por isso que é tão importante estudar a Torá. Por isso que o judeu estuda tanto. Não é só para fazer as coisas direitinho, não. Mas é para saber o que a gente está fazendo e como isso pode ajudar a gente a mudar e melhorar. E é assim que a gente tem que transformar as nossas experiências físicas em espirituais desse mundo. A gente eleva o físico. A gente sempre... Eu repito isso 1 milhão de vezes aqui. Tem gente que tá saco cheio já de ouvir isso. Quando a gente faz isso, a gente pode ver o objetivo maior. Todas as coisas físicas, elas têm essa condição de ser elevadas e melhoradas pelo espiritual. E aí o Rabbi Noah Weinberg faz uma pergunta que é brilhante, que cabe aqui pra gente. Você vive para comer ou você come para viver? Essa pergunta é muito importante, porque as duas coisas são bem diferentes. Tem a ver com a orientação, com a tua intenção e até com o jeito que você percebe o mundo ao teu redor. A gente tem a habilidade de pegar todas essas coisas boas e de alguma forma estragar se a gente não prestar atenção. Vou dar um exemplo aqui complicado. Sexo, que pode ser uma coisa elevadíssima, que é uma conexão espiritual efetiva entre duas pessoas, expressada de uma forma física. Ou pode ser uma coisa meramente degradante. E meio que só depende de você. Em momento algum está dizendo na Torá que você não pode fazer. Mas tem um jeito que isso é elevado, tem um jeito que isso é degradante. A gente pode fazer com que isso seja muito maior. É isso que a Torá está falando pra gente. Eu posso comer igual um porco. Eu posso fazer com que minha experiência de alimentação seja uma porcaria. Ou eu posso elevar essa coisa. Existe uma tensão constante entre animal e espiritual. E aí a gente sempre tem que perguntar o que é que está vencendo em mim. Eu estou fazendo isso porque eu acho que eu vou ganhar alguma coisa melhor com isso, ou eu estou fazendo isso porque eu vi o negócio e vou fazer, pronto, acabou. Meu instinto diz que eu tenho que fazer isso. No final das contas, você é o quê? É animal? Se a gente é só animal, a gente tem que lembrar de uma coisa muito importante aqui. Como animais, a gente é pior que medíocre, a gente é patético. Mas como ser que tem essa fonte infinita de potencial, que a gente chama em português de alma, e a gente traduziu aqui como Neshama, aí a situação muda bastante de parâmetro. Faz com que a gente possa ser santo, igual a Torá está pedindo. E aí? O que a gente faz a partir daí? Quando o corpo e a alma se separam, o que a gente viu? Cohen não pode chegar perto. É possível perceber esse vácuo espiritual que cria a tumá, a impureza ritualística. E isso o Cohen não pode ter contato, porque o contato dele é com com o outro lado, é com a tua chance de ser santo, porque Hashem é santo. Ele representa esse outro lado. E esse é o ponto da Parashá. Por que é tão importante isso? O grande norteador da Parashá é importante para entender qual é a nossa grande característica nesse mundo. Não é ser um bicho. Por mais que às vezes pareça que você está agindo igual um bicho. Ou que eu estou agindo igual um bicho.
a ideia é superar essa natureza física em busca de uma coisa que é um potencial que ninguém sabe o que é. E esse é o propósito de discutir essa história toda. E por isso que Hashem faz questão de repetir isso várias vezes. E logo depois dizer assim, isso aqui é tão importante que quando isso some, fica claro que está faltando alguma coisa. Boa noite, obrigado para todo mundo e bons estudos. Até semana que vem, se Deus quiser.